Então, esse livro vai estar falando sobre o exemplo, o quanto é o que as então, esse livro vai estar falando sobre o exemplo, o quanto o que as crianças vivenciam vai influenciar no comportamento delas. Quantas vezes os pais desejam que a criança seja honesta, ou que seja tolerante, ou seja paciente, e não está tendo aquele comportamento, né? Então, o livro vai estar falando sobre isso. No primeiro capítulo, ele fala o seguinte: a autora fala. No primeiro capítulo, a autora fala o seguinte: se as crianças vivem ouvindo críticas, aprendem a condenar. Então, esse é o capítulo 1. As crianças são como esponjas. Absorvem tudo o que fazemos, tudo o que dizemos. Aprendem conosco o tempo todo, mesmo quando não nos damos conta de que estamos ensinando. Assim, quando adotamos um comportamento crítico, reclamando delas, dos outros e do mundo em torno de nós, estamos lhe mostrando como condenar e criticar os outros. Estamos ensinando a ver o que está de errado no mundo e não o que está certo. A noção de crítica pode ser transmitida de várias maneiras, pelas palavras, pelo tom de voz e até por um olhar. Todos sabemos como olhar alguém de modo reprovador ou dar uma conotação de crítica às nossas palavras. As crianças pequenas mostram-se particularmente As crianças pequenas mostram-se particularmente sensíveis à maneira como dizemos as coisas e são muito afetadas por elas. Um pai ou uma mãe podem falar: está na hora de ir embora, sem querer dizer nada além disso. Um outro, com pressa ou impaciência, pode dizer as mesmas palavras de uma forma que dá a entender: é errado você demorar tanto. Embora não se possa garantir que qualquer uma das duas formas vá fazer efeito, a criança ouvirá essas duas mensagens de modo muito diferente. E a segunda talvez deixe nela um sentimento desagradável sobre si mesma. É claro que todos nós temos nossas irritações. E todo mundo faz uma crítica. Ou, de vez em quando, é claro que todos nós temos nossas irritações. E todo mundo faz uma crítica, ou outra, de vez em quando. Ainda que os filhos estejam ouvindo. Mas não é o mesmo. É claro que todos nós temos nossas irritações. E todo mundo faz crítica uma vez ou outra. E É claro que todos nós temos as nossas irritações. E todo mundo faz uma crítica ou outra de vez em quando, ainda que os filhos estejam ouvindo. Mas não é o mesmo que viver achando defeito em tudo. A crítica frequente, não importa a que se dirija, tem um efeito cumulativo, criando uma atmosfera negativa para a vida familiar. Como pais, temos diante de nós duas alternativas: criar um clima emocional crítico e reprovador, ou um ambiente estimulante e encorajador para a criança. No calor do momento, Abby tem 6 anos e está na cozinha arrumando as flores que ela colheu numa jarra plástica cheia de água. De repente, a jarra tomba, espalhando água, folhas e flores por toda parte. Abby fica no meio daquela bagunça toda, molhada e chorando. A mãe dela aparece em um instante. Ah, não é possível! Como você consegue ser tão estabanada? Diz exasperada. Todos já dissemos algo assim em algum momento. Reagimos sem pensar. As palavras saem tão depressa da nossa boca que até nos espantamos. Talvez seja cansaço, talvez seja preocupação com outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Mesmo assim, ainda há tempo para mudar o tom e evitar que esse pequeno contratempo assuma proporções exageradas, afetando a noção de valor pessoal da criança. Então, aqui ela está falando o quanto esses rótulos que a gente fala no momento de raiva, de impaciência, vai afetar a autoestima da criança. Se a mãe de Abby para, se acalma e pede desculpas por brigar com ela, a situação se desnuvia. A menina talvez fique aborrecida com o incidente, mas não com ela própria. Por outro lado, a menina talvez fique aborrecida com o incidente, mas não com ela própria. Por outro lado, se a mãe de Abby continuar a fazer críticas, a filha pode começar a se achar incompetente, desajeitada. Sei que nem sempre é fácil refrear nosso descontentamento, mesmo sabendo que isso é o melhor para nossos filhos. E aqui ela está falando sobre você exercitar o seu autocontrole, né? A maioria de nós tem de fazer um grande esforço para compreender e controlar as nossas reações emocionais. Até porque a gente não aprendeu como fazer isso na nossa infância.
Mas agora a gente está numa outra geração e a gente já tem mais consciência, mais informação e a gente sabe o quanto é importante ensinar isso às crianças desde muito pequenas. Por isso, é bom pensar de antemão no que poderíamos fazer numa situação como essa. Uma boa alternativa seria perguntar: como foi que isso aconteceu, Abi? Ao enfatizar o incidente e não a criança, os pais evitam que ela tenha a sensação de fracasso e inadequação, dando margem ao aprendizado construtivo. Estimulando seu filho a falar durante a sequência de acontecimentos, vocês podem ver juntos como uma coisa levou a outra e talvez até descobrir o que poderia ser feito de modo diferente no futuro. Então aqui ela está falando sobre a resolução de problemas. Então a gente pode ensinar a criança como resolver problemas de uma outra vez, sem precisar usar críticas, julgamentos e destruir a autoestima da criança. Alguns acidentes podem ser evitados, estabelecendo-se alguns limites e fazendo um pequeno planejamento antes de iniciar uma brincadeira ou alguma outra atividade. Na maioria das vezes, nossos filhos querem nos agradar e nós podemos facilitar as coisas para eles, dizendo claramente o que desejamos antes de começarem. Nossas sugestões têm de ser bem definidas e estar de acordo com a idade da criança. Precisamos dar informações concretas para que ela possa usar para orientar seu comportamento. Em uma tarde de chuva, Ben, de 4 anos, disse à mãe que ele e seu amigo queriam fazer bichinhos de massinha de modelar. A mãe estava ocupada organizando os pagamentos da casa e ficou tentada a apenas responder: tudo bem, deixando os garotos brincarem sozinhos. Em vez disso, levantou-se e foi buscar uma velha cortina de chuveiro que guardava para essas ocasiões. Estendeu-a no chão e explicou aos meninos: sentem-se aqui no meio e vamos esticá-la. Assim, vocês vão ter bastante espaço para fazer todos os bichinhos da fazenda. Enquanto amontoavam a massinha de modelar no plástico, Ben perguntou à mãe: podemos pegar umas facas na cozinha? Facas não são para brincar. Que tal uns moldes de biscoito? Respondeu ela. Tudo bem, e também umas colheres de madeira? Propôs o menino. Claro, disse a mãe, pegando os utensílios da cozinha. E não esqueçam, depois vocês vão ajudar a limpar tudo. Os poucos minutos gastos no início da brincadeira foram interrupção para a mãe de Ben, mas é possível que tenham poupado de mais tarde raspar a massinha de modelar agarrada no tapete, enquanto tentava se controlar para não brigar com as crianças. Seu envolvimento prévio também deu a Ben a oportunidade de negociar os utensílios da cozinha que ele queria usar. Embora essa abordagem tome algum tempo, permite que surjam opções e proporciona à criança um bom treino. No processo de tomar decisões. Ter voz ativa em decisões cotidianas também contribui para que construam uma autoimagem positiva. Sendo bastante realistas, nem sempre temos tempo para lidar com as coisas com todo o cuidado que gostaríamos e outras vezes simplesmente não conseguimos antecipar o que poderia sair de errado. Um dia, uma amiga minha estava apressando a filha de 5 anos, Kate, porque tinha a hora marcada no cabeleireiro para aparar o cabelo da menina. Ande depressa, querida, nós vamos cortar o seu cabelo e não quero chegar atrasada. De repente, sem mais nem menos, Kate fez uma cena, alegando que não queria mais cortar o cabelo. Contrariada, a mãe disse que ela era voluntariosa e o que fez a filha ficar tão alterada que literalmente mal podia falar. E aí fez aquela birra, como a gente já conhece, né, de escândalo. Então aqui a gente está falando assim, quando fala sem mais nem menos, para quem não observou o que é que causou aquilo, né? Mas se a gente parar para pensar que a criança ela tem dificuldade de expressar seus sentimentos, suas emoções, e que a criança tem dificuldade de se expressar verbalmente e de mostrar o que ela está sentindo, então a gente entende que, na verdade, não foi uma cena do nada. Teve uma razão de ser, a criança tinha uma necessidade que não estava sendo atendida e por isso ela teve aquele comportamento. Mas quando a gente não entende isso, a gente só vai fazer um julgamento, vai dizer, fez uma cena sem motivo, quando na verdade não é isso. Contrariada, a mãe disse que ela era voluntariosa e que o que fez a filha ficar alterada, que literalmente mal podia falar. Para um adulto, a observação da mãe de Kate não parece tão terrível assim. Mas a menina escutou uma mensagem completamente diferente. Você é má porque é voluntariosa. Quando Kate finalmente se acalmou, conseguiu explicar que tinha vontade de deixar a franja crescer, não queria cortá-la.
A mãe, ao perceber que aquela era a razão de tanto estardalhaço, olhou para ela espantada. Está bem, querida, é só explicar isso para o cabeleireiro. Não vamos deixar que ele corte sua franja, ela disse. Se tivesse conversado com Kate sobre o corte de cabelo na hora do café da manhã, por exemplo, teria poupado a ambas o aborrecimento de passar por uma crise. É claro que, mesmo sendo flexíveis, pacientes e previdentes, sempre discordaremos de nossos filhos em algum momento. A questão será resolvida. A questão será resolver o conflito com o mínimo de danos. Ninguém ganha em um impasse. A mãe de Kate respeitou o direito da filha de decidir de que modo queria cortar o cabelo. Dividir a responsabilidade em pequenas questões ajuda as crianças a se prepararem para tomar decisões importantes no futuro. Se nossos filhos crescem sabendo que os escutamos e consideramos suas ideias com respeito, vão se mostrar mais dispostos a falar conosco e trabalhar em conjunto para resolver esses problemas. Então a criança precisa sentir que tem a sua abertura para você, que você está aberta a isso, a deixar que a criança participe da resolução de problemas, sabe? Então isso também é muito importante. E a maneira como dizemos as coisas. Muitas vezes, quando criticamos nossos filhos, nossa intenção é incentivá-los. Então existe uma boa intenção por trás de, muitas vezes, alguns comportamentos dos pais. Mas os pais se comportam desse jeito porque não sabem como agir, né? E por isso que a gente está aqui lendo e estudando sobre isso. Então, muitas vezes, quando criticamos nossos filhos, nossa intenção é incentivá-los a fazer o melhor, a serem melhores. Talvez nossos pais se comunicassem assim conosco quando éramos pequenos. Ou quem sabe, fazemos críticas porque estamos estressados ou cansados. Mas as crianças não sentem a crítica como incentivo. Mas as crianças não sentem a crítica como incentivo. Para elas, é mais como um ataque e, em geral, as torna mais na defensiva do que cooperativas. Então, é muito importante a gente prestar atenção a isso. Quantas vezes a gente tem embates desnecessários? Ninguém vai aceitar, às vezes, a forma como a gente está falando, sabe? E aí a criança vai acabar entrando em disputa de poder com pai e filho, sabe? Então, isso poderia ser evitado. E isso é a mesma coisa que acontece até com o casal, né? Então, o casal, o marido e a mulher, às vezes a forma como está conversando sobre determinado assunto, se você começar a criticar seu parceiro, é óbvio que isso vai gerar uma discussão que muitas vezes é desnecessária. Poderia não ser desse jeito, se você soubesse como conversar, como conduzir a situação. Além disso, ao serem recriminadas por determinado comportamento, as crianças pequenas acham difícil compreender que a atitude que ela Além disso, ao serem recriminadas por determinado comportamento, as crianças pequenas acham difícil compreender que a atitude é que é inaceitável e não elas próprias. Ainda assim, podemos dizer aos nossos filhos que o que eles estão fazendo não nos agrada. Se pararmos para refletir sobre o impacto de nossas palavras, podemos dizer o que é preciso sem diminuir a noção que a criança tem de si mesma. Então a gente pode estar dizendo, olha, isso aqui não está legal, isso aqui eu não gosto que faça desse jeito, mas sem precisar criticar ou diminuir a criança. Não importa o que tenha acontecido, podemos fazê-la saber que ela é apreciada, mesmo tendo feito algo que não é. E aqui a gente separa a criança do seu comportamento. Então a gente pode dizer, olha, filha, eu te amo, mas eu não gostei de tal coisa que você fez. E aí descreve o comportamento que a criança fez. Logo que ouviu o barulho, o pai de William soube imediatamente do que se tratava. Foi correndo da cozinha para a sala de estar e encontrou o lustre quebrado e cacos de vidro espalhados por todo o chão. Seu filho, de 8 anos, olhava para ele com uma expressão de susto e medo no rosto. A bola de vôlei estava caída perto dele, no chão da sala. Agora você sabe por que a regra aqui é nunca jogue bola dentro de casa? Perguntou o pai. William baixou a cabeça. Sei, pai, mas eu estava tomando cuidado. Não, Will. A regra não é sobre cuidado, disse o pai com firmeza. A regra é sobre o lugar apropriado. Desculpe, disse William, esperando que com isso a discussão acabasse. O pai olhou para ele com severidade. Bem, vamos procurar saber quanto vai custar o lustre. Depois calcular quanto tempo você vai levar economizando a sua mesada para pagar o conserto. As palavras calaram fundo e William se deu conta das consequências de sua falta.
o pai viu os ombros do filho curvarem-se sobre o peso da responsabilidade. Então, aqui a gente está falando sobre demonstrar para a criança que tem consequências naturais dos seus atos e fazer com que ela assuma as consequências. Então, com isso, você desenvolve a responsabilidade da criança, sabe? Outro dia, meu sobrinho, que está morando comigo agora, ele acordou tarde e ficou se amarrando. E aí, todo dia, ele pede, bota mais 5 minutos, eu vou botar, pede para botar soneca de 5 minutos. E aí, todo dia eu boto. Só que eu estava percebendo que toda vez que eu botava a soneca de 5 minutos, ele fazia daquela soneca um tempo a mais de sono, sabe? Ele não ficava, se aproveitava daqueles 5 minutos para já ir despertando, tirando a coberta, se espreguiçando, para ir levantando. Não. Ele queria dormir aqueles 5 minutos, e aí quando terminava, mais 5. Aí eu falei, não vai ter mais 5. E aí, meu marido, nesse dia, foi mais firme com ele e falou, olha, não, agora terminou os 5 minutos e tá na hora de você ir pro banho. Aí ele foi pro banho, mas se amarrando, na preguiça, e a gente com pressa para se arrumar, para meu marido ir pro trabalho, para eu ir cuidar de minha mãe, para ele ir pra escola, para eu trabalhar também, né? Então, a gente querendo agilizar as coisas e ele se amarrando no banho, demorando. Aí a gente começou a tomar café da manhã, eu e meu marido, e ele, em vez de estar na mesa com a gente, estava demorando demais no banheiro. E aí, quando a gente abriu a porta, ele estava encostado, se amarrando para sair. E aí teve como consequência natural do comportamento dele. Em primeiro lugar, ele perdeu o direito aos 5 minutos. Então eu falei para ele, olha, a partir de hoje você perdeu os 5 minutos. Então isso é uma consequência, você não soube fazer bom uso, então você perdeu esses 5 minutos. E, segundo lugar, se você ficar se amarrando, aí meu marido falou, olha, eu vou pegar o carro, vou botar o carro lá na frente. E se você não estiver lá até esse horário, não terminar de tomar café, escovar dente, botar o sapato e descer, você vai tirar do seu dinheirinho, né? Então ele estava juntando, já estava com R$ 70, você vai tirar do seu dinheiro para você pagar o valor do Uber, para poder ir para a escola e dali sua tia ir para casa, né, dos seus avós. Então, ele pegou, começou a agilizar, percebeu que ia perder, que ia ter essa consequência natural, e ele começou a correr e a colocar o sapato e tal. Então, assim, a gente não precisa bater, não precisa gritar, não precisa humilhar ou usar críticas dizendo, você não presta, você está me pirraçando, ou você está fazendo isso ou aquilo. Não. Aplica as consequências naturais, que isso é mais respeitoso com a criança e funciona. Funciona perfeitamente, né? Então, dessa forma, ele agilizou, e aí depois a gente conversou sobre isso. Você achou justo o que aconteceu? Achei. E aí eu falei para ele, olha, uma outra pessoa que não tivesse esses recursos poderia, às vezes, gritar, brigar com você, te dar algum castigo, ou até te bater, né, porque perde a paciência. E a gente não, como a gente está estudando sobre isso, né, como a gente tem conhecimento sobre isso, então a gente usa as consequências naturais, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Então, como a gente tem conhecimento sobre isso, a gente usa as consequências naturais. E aí eu expliquei para ele, né, como a gente conduziu e por que foi feito dessa forma. Porque ele já tem 10 anos, então ele já entende mais. Então, a gente explicou também para ele o porquê que a gente agiu dessa forma. Então, aqui, né, o pai de William, ele faz com que o filho também tenha essa consequência natural, né? Sabe, o vovô, certa vez, me fez pagar uma janela que quebrei quando tinha mais ou menos a sua idade. Então, o pai de William fala isso para ele. Confessou ele para o filho, que agora o escutava com atenção redobrada. Então, ele está fazendo com que o filho, está demonstrando empatia para o filho, está se colocando no lugar dele, dizendo que ele também já passou por isso quando era criança, que ele também teve uma consequência natural, né? Aí o filho, é mesmo? Também levei um tempão para pagar, disse o pai. E vou contar uma coisa para você. Nunca mais quebrei nada em casa. Agora, vá buscar uma vassoura, uma pá de lixo para tirarmos esses cacos de vidro daqui. O excesso de ênfase em culpa, punição, gera separação, não aproximação. A verdade é que todos nós cometemos erros e acidentes acontecem. Reagir com mensagens proveitosas nessas ocasiões torna mais fácil para a criança aprender através da experiência, estabelecer a ligação entre o que ela fez e o que aconteceu, e determinar o que precisa fazer em seguida para reparar a situação. Então, aqui a gente está falando sobre essa questão das consequências naturais e também da resolução de problemas. Então, ensinar a criança como resolver o problema. Ela teve uma determinada situação, ela quebrou ali o lustre, tá, e aí de outra vez ela pode pensar, como é que eu vou resolver isso? Eu vou juntar um dinheiro para poder pagar. Então, a gente está desenvolvendo na criança habilidades para a vida, né? Então, isso aqui é verdadeira educação. Então, a educação que você bate, que você critica, que você xinga, que você perde a paciência, isso não é educação. Isso é só punição, né? Então, se a gente quer educar, por isso que a gente está aqui para estudar sobre isso. Advertir, reclamar, ralhar.
Nem sempre percebemos, mas as advertências e reclamações crônicas são formas sutis de crítica. A mensagem que está por trás delas é: não confio em você. Se lembre de fazer algumas coisas ou que se comporte de modo apropriado. Esperar o pior dos nossos filhos não os ajuda, nem é produtivo para nós. Toda criança, muito pequena, logo aprende a se desligar de frases muito repetitivas, muito repetidas. E os adolescentes são famosos por sua capacidade de ficarem. Esperar o pior de nossos filhos não os ajuda, nem é produtivo para nós. Toda criança muito pequena logo aprende a se desligar de frases muito repetidas. E os adolescentes são famosos por sua capacidade para ficarem surdos, com ou sem fones de ouvido. Uma estratégia melhor do que advertir é estabelecer rotinas previsíveis, com expectativas razoáveis. Por exemplo, costumo dizer aos pais que um jeito simples, mas eficaz de evitar o hábito do não esqueça, consiste em parar de dar ênfase ao esquecer e começar a enfatizar o lembrar. Digam a seus filhos o que desejam que eles lembrem. Lembre de pôr as meias no cesto de roupa suja. Lembre-se que essa boneca fica dentro de casa, não no jardim. Essa atitude possui um tom de incentivo, que é importante em qualquer idade e pode fazer toda a diferença. É particularmente útil para a criança pequena, que está começando a aprender como funciona a vida familiar. Acima de tudo, reconheça sempre o esforço de seu filho. Como você me ajudou lembrando de guardar seu brinquedo? Como você me ajudou lembrando de guardar seu brinquedo? Com observações positivas, você deixa claro o que espera dele e, ao mesmo tempo, o incentiva. Como as advertências, as reclamações são uma forma ineficaz de promover mudança e não servem de bom exemplo para nossos filhos. A reclamação salienta as dificuldades, deficiências e desapontamentos, não as soluções. Não queremos que nossas crianças aprendam a ver o mundo através de uma perspectiva passiva, negativa, ou a pensar que a maneira de reagir aos problemas é reclamando deles. Evite fazer da reclamação um substituto para a ação e, em vez disso, tente imaginar tantas soluções criativas quanto possível, estimulando sempre as crianças a contribuírem com algumas. Procure refletir sobre as reclamações que faz no dia a dia. Você pode se surpreender ao perceber o quanto reclama, seja sobre a sua situação no trabalho, sobre outras pessoas e até sobre o tempo. Todos nós precisamos resmungar um pouco de vez em quando, mas lembre-se do lema: nada de choro. Também se aplica aos pais. Reclamar do marido, da mulher, é uma atitude especialmente destrutiva. Pode fazer os filhos sentirem que devem tomar o partido de um ou de outro, colocando-se no meio de uma disputa conjugal. Essa é uma posição impossível para a criança, que se sente dividida na sua lealdade com ambos os pais. Da mesma maneira, reclamar sobre os avós da criança também vai deixá-la em uma situação insustentável. Nossas queixas sobre os pais ou sogros têm de ser discutidas em particular e mantidas à parte do relacionamento mágico entre netos e avós. Nossos filhos vão perceber em pouco tempo os defeitos de nossos parentes, mas não devemos sobrecarregá-los com queixas antes da hora. Além disso, é importante que as crianças vejam os adultos de sua família tratarem-se com respeito, tanto em palavras quanto em ações, deleitando-se com a vivacidade de seus filhos. Assim como nossos filhos aprendem o tempo todo conosco, nós também podemos aprender com eles a cada momento. Ao chegar em casa, depois de um programa familiar noturno, um casal de amigos meus só pensava em colocar os dois meninos de 7 e 8 anos na cama o mais rápido possível. Nenhum dos dois queria ir dormir, como sempre. Podemos apreciar as estrelas? O menor pediu. Os pais se detiveram. Tinham de escolher. Poderiam ter dito: vocês fazem de tudo para não dormir. Vocês fazem de tudo para não ir dormir. Não teme, já é tarde, está na hora de ir para a cama. Mas não disseram. Naquela noite, passaram alguns minutos admirando o céu estrelado e o brilho que se refletia no rosto de seus filhos.
Apreciar as estrelas é qualitativamente diferente de olhar as estrelas. Os adultos olham, veem e voltam-se depressa para o que tem de ser feito. As crianças contemplam as estrelas, cheias de encanto e expectativas. Permitir que nossas crianças nos ensinem novas maneiras de enxergar o mundo cria uma experiência familiar dinâmica, em que todos aprendem e crescem juntos. Então, essa foi a leitura do primeiro capítulo, né, desse livro aqui, As Crianças Aprendem que Vivenciam. E nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre de cada uma daquelas estrofes do poema. Então, aguardem o vídeo 2, tá certo? Um beijo, até a próxima. Curte o vídeo, compartilhe, né? Siga o canal e aí você vai ter acesso a todo o conteúdo, o livro completo e outros livros que eu vou estar também gravando aqui, para vocês aprenderem cada vez mais sobre a educação de seus filhos. Sobre a educação de seus filhos. Um beijo, até a próxima.